Bem-vindo ao Verdades Antigas Bíblicas. Aqui as histórias da Bíblia não são apenas lidas, elas são vividas. Em cada episódio atravessamos o tempo para revelar narrativas antigas, mistérios esquecidos e verdades que continuam falando ao coração humano. Silencie a mente, abra o coração e permita que uma história milenar fale com você. Agora, o livro de Enoque. O texto perdido que ecoa na Bíblia. Entre as páginas mais silenciosas da Bíblia, existe um nome que aparece rapidamente e desaparece sem explicações detalhadas, mas que carrega um peso espiritual profundo. Seu nome é Enoque. Diferente de todos os outros homens de sua geração, a Escritura não registra sua morte. Ela diz apenas que Enoque andou com Deus e então não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Essa frase curta, quase enigmática, foi suficiente para atravessar milênios e levantar uma pergunta que ainda ecoa. Quem foi Enoque e o que ele sabia? O mistério se aprofunda quando descobrimos que, fora do texto bíblico tradicional, existe um antigo conjunto de escritos conhecido como o Livro de Enoque. Um texto preservado por comunidades antigas, citado por autores judaicos e cristãos primitivos e até mencionado de forma indireta no Novo Testamento. Mesmo assim, ele não faz parte do cânone bíblico adotado pela maioria das tradições religiosas, e essa exclusão, por si só, já desperta curiosidade. O livro de Enoque descreve uma realidade que ultrapassa o mundo visível. Ele fala de anjos chamados de vigilantes, seres espirituais encarregados de observar a humanidade que teriam ultrapassado limites estabelecidos por Deus. Segundo o texto, esses seres ensinaram aos homens conhecimentos proibidos, alterando o curso da criação e contribuindo para a corrupção que antecedeu o dilúvio. Esses relatos ajudam a lançar luz sobre passagens bíblicas extremamente breves, como aquelas que mencionam os filhos de Deus e os Nefilim. A Bíblia não se estende nesses temas, mas o livro de Enoque oferece uma narrativa mais ampla, ainda que simbólica e complexa, sobre um mundo espiritual em conflito, onde escolhas têm consequências cósmicas. É importante compreender que o livro de Enoque não tenta substituir a Bíblia. Pelo contrário, ele parece orbitar ao redor dela, preenchendo espaços que o texto bíblico deixou em silêncio. E talvez esses silêncios sejam intencionais. A Escritura sempre foi cuidadosa em revelar apenas aquilo que é necessário para a fé, não tudo o que desperta curiosidade. Outro ponto que torna o livro de Enoque tão intrigante é o fato de que o autor da carta de Judas, no Novo Testamento, faz referência direta a uma profecia atribuída a Enoque. Isso mostra que, ao menos, no contexto do cristianismo primitivo, esses escritos eram conhecidos e respeitados, mesmo que não fossem considerados escritura inspirada no mesmo nível dos demais textos bíblicos. Mas então surge a pergunta inevitável: por que o livro de Enoque foi deixado de fora? A resposta não é simples, nem única. Alguns estudiosos apontam sua linguagem altamente simbólica, outros destacam a dificuldade teológica de seus temas. Há também o fato de que ele circulou de forma fragmentada por séculos, o que levantou dúvidas sobre sua integridade textual. O que sabemos com certeza é que sua exclusão não foi uma tentativa de apagamento, mas uma decisão baseada em critérios teológicos e históricos adotados pelas comunidades que definiram o cânone. Ainda assim, o conteúdo do livro continuou influenciando o pensamento religioso, mesmo fora da Bíblia oficial. O mais impressionante é que o próprio personagem Enoque permanece envolto em silêncio. A Bíblia não descreve seus feitos, seus discursos ou seus milagres. Ela apenas afirma algo essencial: Enoque andou com Deus. Em uma narrativa marcada por violência, corrupção e afastamento espiritual, esse detalhe se destaca como um contraste absoluto. Talvez o maior ensinamento do livro de Enoque não esteja em seus relatos sobre anjos ou juízos, mas no próprio personagem que lhe dá um nome. Um homem que viveu em comunhão tão profunda com Deus que ultrapassou os limites da experiência humana comum. Um homem cuja história não termina com um túmulo. O eco do livro de Enoque atravessa a Bíblia, não como uma voz concorrente, mas como um sussurro antigo que aponta para uma realidade maior. Ele nos lembra que o mundo espiritual é real,
que escolhas têm consequências e que nem todo conhecimento foi feito para ser revelado plenamente. Algumas verdades são protegidas pelo silêncio, não porque sejam falsas, mas porque são profundas demais para serem manipuladas. O livro de Enoque permanece como um desses mistérios, um texto antigo que continua despertando perguntas modernas, um eco distante que nos convida não à curiosidade vazia, mas à reverência. E talvez inscreva-se no canal Verdades Antigas Bíblicas, deixe seu comentário e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvi-la. Porque algumas verdades são antigas, mas continuam mais vivas do que nunca.